Pronto. Então, agora sim, a sessão está sendo gravada, né, para ser disponibilizada posteriormente, né, mas uma boa noite para os que estão aqui presentes, né, e agradecê-los, então, e agradecer a Nauã pela disponibilidade de trocar algumas ideias aqui conosco, apresentar um pouco, né, da sua trajetória, da sua pesquisa aqui para o grupo. Esse material, então, depois será disponibilizado no nosso canal, né, no YouTube, e também nós temos uma lista, né, de presença para certificar as pessoas que vêm acompanhando os encontros, né? Então, meu nome é Juliane, né? Acho que aqui na sala temos algumas 2 ou 3 pessoas de fora, mas né, esse vídeo vai ficar disponível. Professora agora na UFSC, né? Mas vinculada ao PPG Memória Social e Patrimônio Cultural. Sou uma das pessoas que estou, assim como o Giovanni e outros colegas, na coordenação do NEM Plus, e estamos dando continuidade a essas atividades, esses encontros mensais com pesquisadores vinculados, né, ao núcleo, que tem pesquisas nessa temática, e hoje, então, temos aí o prazer de escutar, né, a Nauã, para quem eu já passo imediatamente a palavra e o agradecimento. Bem, pessoal, boa noite. Queria dizer que estou agradecida também por estar aqui. Para mim é sempre bom estar tendo essa oportunidade de participar das reuniões do NEM Plus e de falar também, porque o NEM Plus foi uma das portas que me trouxe para o programa, né? Então, eu já conhecia o NEM Plus antes de entrar no PPG, mas me apresentando um pouco para quem não me conhece, meu nome é Nauã, sou formada em Arquitetura e Urbanismo no Ceará e sou mestre e doutoranda pelo programa aqui da UFPEL em Memória Social e Patrimônio Cultural. E eu vou apresentar um pouco dessa minha trajetória de pesquisa sobre essa categoria que eu venho desenvolvendo e chamando de arquitetura do êxodo, né? Essa pesquisa ela começa em 2018, quando eu começo a pesquisar sobre os campos de concentração na minha graduação, né? E antes de começar falando um pouco sobre o que seriam esses campos de concentração, esse tempo, esse marco histórico que eu pesquiso, que é entre os anos de 1877 e 1932, porque houveram grandes secas que elas marcaram o Ceará e toda essa região que hoje a gente conhece como Nordeste. E essas secas elas foram provocadas por um fenômeno que é chamado pelos cientistas de super El Niño, né, esse aquecimento das águas, mas eu pesquiso muito sobre essa dimensão social, né, do discurso por detrás dessas secas também, dessa memória que foi se constituindo a partir dessas grandes secas, especialmente no Ceará, né? E porque em busca desses meios de sobrevivência, muitas pessoas que moravam no interior do Ceará, elas se deslocam para os centros urbanos em busca de ajuda do Estado, né? E com isso vão sendo desenvolvidas políticas de assistencialismo e essas pessoas passam a ser denominadas de retirantes, e esses retirantes eles passam a ser empregados em obras públicas, né, através de uma comissão de socorros públicos que eram responsáveis por colocar essas pessoas em abarracamentos de Fortaleza, dentro da periferia de Fortaleza, e alistar elas para as obras públicas ou para as migrações, né, para os trabalhos que estavam acontecendo, principalmente para o norte, para essas migrações que estavam acontecendo para o norte. Inicialmente, eu começo a pesquisar sobre os campos de concentração, porque dentro dessa história são esses lugares que marcam uma história de violência, assim, que ainda se tem esses vestígios históricos e que apesar de ser uma história um tanto marginalizada, né, a gente
ainda tem um pouco mais, a gente que pesquisa sobre isso tem um pouco mais de acesso sobre esses lugares, né, o que são chamados de campos de concentração no Ceará. E aí eu começo a pesquisar sobre essa patrimonialização, mas não uma patrimonialização que vem institucionalmente, né? Mas uma patrimonialização que vem através da caminhada das almas, que acontece em Senador Pompeu, e dessa mobilização que começa já na década de 90, em 1996, existe o primeiro pedido de tombamento que é feito para o IFAM, né? E aí eu começo a estudar esse documento, eu também começo a estudar o livro que foi escrito, Migalhas do Sertão, que ele é escrito com relatos, o Mike até apresentou o livro aqui também, que ele tem relatos de pessoas que sobreviveram, que têm essas memórias dos campos de concentração, e eu começo a a ver esses documentários que existiam também do Valdeci Alves, né, que ele vai recolhendo esses relatos, e aí eu faço esse levantamento desses prédios que existiam ali naquele sítio histórico, né, que eram os prédios dessa vila de ingleses que foi responsável por construir a, a barragem, mas que as obras são interrompidas e que depois vai se tornar esse campo do Pato, né? E aí eu faço esse trajeto, né? Só para ter uma ideia da dimensão do que é a caminhada, ela é todo esse trajeto que é 4 quilômetros, não é? Da igreja até o cemitério da barragem, né? Um cemitério simbólico que foi construído em mutirão, né? Onde possivelmente os corpos estão enterrados ali nas redondezas. E naquela época, a minha preocupação era muito em pensar em como poderia ser um memorial das secas, né? Até onde eu sei, não existe um memorial das secas, mas eu tinha essa preocupação de como trazer essa história, essa memória que estava sendo ativada pelas pessoas, essa narrativa em um memorial. E aí eu fiz um estudo dessa paisagem naquela época, do que seria essa paisagem que levava até o cemitério. E existe uma edificação que ela é uma ruína de uma antiga usina que está bem próximo do cemitério da barragem. Então eu fiz um projeto para essa região, né? Em 2018, 2019. E aí seria esse grande cemitério simbólico em aço cortem, né, que conversaria um pouco com com a caminhada que traria, que seria um local onde essa caminhada poderia acontecer. E ela tem dois materiais que são essas pedras, são lápides simbólicas que são feitas com pedras amarradas em arames, e também esse material que é o aço cortem, que ele é um aço que ele cria uma capa de proteção que protege o próprio material, né? E ele conversa muito também com o nosso clima, né, no Ceará. Então, essa foi uma proposta, assim, de um memorial. E aí eu trouxe algumas imagens, assim, para a gente pensar que poderia ser um memorial das secas. Para começar com essa provocação também, porque a gente não tem, e pensar em como poderia existir um museu nessa região. Então, naquele momento, eu estava pensando muito sobre isso, né? Sobre como trazer essas memórias através da arquitetura. E aí, nessa usina, eu penso em um projeto de um museu que seria na parte de baixo da usina, seria como se fosse um subsolo, que aí no museu teria uma biblioteca para guardar um acervo, teria uma capela e teria a parte expositiva também. Essa imagem 3D, né? E aqui são as imagens internas.
E aí esse museu ele tem um grande corredor que leva para esse espaço, que traz essa sensação, que tem as paredes de pedra, que traz essa sensação de enclausuramento, né? Mas também que traz esse sentimento de esperança quando se chega até o final. E esse corredor ele dá a vista dele dá para essa usina, né? E aí tem essa caixa de aço cortem com algumas gravações que são de poemas e relatos das pessoas que viveram nos campos de concentração, que tiveram essas memórias, que registraram nesse livro, né? No livro Migalhas do Sertão. E aí, entrando para o que seria a minha pesquisa, o que foi a minha pesquisa no mestrado, o que seria a minha pesquisa hoje, né? Pensar esse patrimônio das secas, né? Se eu estava pensando sobre os campos de concentração, eu comecei a pensar quais foram essas heranças que as secas, as grandes secas no Ceará deixaram, inicialmente em relação à arquitetura, né? E a gente pode categorizar, dividir em três grandes tipos de obras, que foram as obras contra-secas, que muitos dos retirantes que chegavam à Fortaleza, eles eram empregados em obras públicas, em obras de açudes, em obras de barragens, mas eles eram empregados em obras de estradas, de igrejas, da estrada de ferro de Baturité, da estrada de ferro que levou ao sertão de Itapipoca, e também uma das obras que a gente pouco fala é que os retirantes também foram responsáveis pela construção de muitos asilos, nos quais eles seriam colocados depois que acabasse esse período de grandes secas, né? E além disso, trabalhavam na fabricação, né, de tijolos, telha e cal. Então, isso seria o patrimônio das secas, né? Todas essas obras que foram resultados desses trabalhos dos retirantes, que vieram a partir dessas imigrações. Mas e aí, o que seria a arquitetura do êxodo, né? E aí eu penso a arquitetura do êxodo como algo que é mais específico e que se trata dessas produções de caráter temporário e permanente, que elas estão relacionadas com esses deslocamentos e com essa ideia de abrigo e com essa ideia de assistencialismo. E a gente fala dos campos de concentrações, mas também houveram os abarracamentos, houveram os lazaretos que eram ativados durante esses períodos de secas, e também essas construções improvisadas que vão sendo chamadas de palhoça de retirante, vão sendo chamadas de cabana, vão sendo chamadas de vários nomes, eles vão aparecendo nos jornais para falar sobre essas construções marginalizadas que vão aparecendo na cidade e que são de cobertas de palha e que são fáceis de queimar e que dentro de uma política higienista, né, elas eram mal vistas e vistas como um problema a ser resolvido, né? E aí existem essas de caráter permanente também, que são os asilos, os três primeiros asilos que foram construídos por mão de obra retirante, para onde muitos retirantes foram, foi a Colônia Fonológica Cristina, o Asilo de Alienados São Vicente de Paulo e o Asilo de Mendicidade, são as primeiras construções, mas dentro desse período outros dispensários e outros asilos vão surgindo para tratar principalmente das mulheres e das crianças, porque se a gente pensa que durante as secas os homens estavam migrando para trabalhar em obras no interior do Ceará ou obras fora do Ceará, muitas mulheres estavam ficando e outras estavam morrendo. Muitas mulheres estavam ficando viúvas e muitas crianças estavam ficando órfãs. E então, uma das questões desses lugares surgirem era para tratar para servirem de abrigo e para darem
um trabalho, assim, elas funcionavam na perspectiva de trabalho também para crianças e mulheres. Então, falando um pouco sobre essas construções temporárias, né, os abarracamentos que vão surgindo a cada seca e que vão se desmanchando quando começam as chuvas, a gente, em Fortaleza, houveram aproximadamente 12 abarracamentos, né, que foram Meireles, São Luís, Aldeota, Pajeú, Boa Esperança, Alto da Pimenta, Benfica, São Sebastião, Tijubano, Alto do Moinho, e aí Jacarecanga e Alagoa Seca, e aí esses abarracamentos, eles, todas as vezes que voltava a chover, que acabava uma seca, essas pessoas ficavam em Fortaleza, né? Esses barracamentos eram desmanchados, mas essas pessoas ficavam em Fortaleza sem moradia, procurando lugares para se alocarem, né? Então, é possível que muitos desses abarracamentos tenham sido responsáveis pelo surgimento de muitas periferias da cidade, né? Lugares que foram se desenvolvendo, né, mas não estavam inseridos dentro de uma lógica de planejamento urbano para o que era pensado naquela época, né? E aqui eu faço um mapeamento, né, de algum desses locais, onde estão em alguns desses asilos, algumas construções que permanecem até hoje, a localização de onde estariam esses campos de concentração, a partir de um levantamento, né, desses mapas e dessa pesquisa histórica, eu consigo mapear onde é que estariam algum desses lugares. E aí o interessante é que nessa imagem a gente consegue ver a linha da estrada de ferro, né? E esses lugares vão se desenvolvendo no entorno da estrada de ferro, porque a linha ferroviária ela funcionava também no sentido de distribuição dessas pessoas e também de enclausuramento dessas pessoas dentro da lógica urbana da cidade. E aí, no meu trabalho, aqui tem um recorte, né? Porque no meu trabalho de mestrado, eu pesquiso sobre o que seria uma dessas primeiras edificações que acolheu crianças órfãos, que foi a Colônia Fonológica Cristina. E, e ela fica nessa distância de Fortaleza, aproximadamente 50 metros de distância. Então, existia um desejo do poder público e da sociedade, das elites fortalezenses, de tratar a questão das crianças, mas de levar elas para longe dos olhares, né, da cidade. Então, foi pensado um orfanato a 50 quilômetros de Fortaleza, para onde eram levadas essas crianças, né? Então, a justificativa do meu trabalho, né, refletir sobre o patrimônio das secas e a arquitetura do êxodo como herança de um passado que foi traumático e que foi esquecido, que tem essas memórias apagadas e que não desaparece no presente, né, que se está dentro dessa lógica urbana, então essas marcas ainda permanecem na configuração da cidade que a gente tem hoje, né, e que essa história deve ser compreendida a fim de se ampliar as discussões sobre patrimônios difíceis, violações de direitos e reconhecimento desses silenciamentos, ressignificando a forma como essas memórias são narradas e buscando formas de reparação pelos abusos praticados pelo poder público, né? E aí, algumas problemáticas dessa questão de uma certa escassez de documentação, né? E especialmente no campo da arquitetura e urbanismo, eu ainda considero que são poucos os trabalhos que são desenvolvidos com essa temática, mas que atualmente tem se desenvolvido, que tem surgido mais pesquisadores, e existe um não reconhecimento do protagonismo dos retirantes no processo de modernização e desenvolvimento urbano do Ceará. Se a gente parar para pensar que até a seca de 77
79, que foi a Grande Seca, de 1877 a 1879, a Fortaleza, ela era uma pequena vila, né? E aí, quando acontece essa seca, a cidade se desenvolve, ela se desenvolve materialmente. Então, através da mão de obra retirante. Até então, a linha de ferro ela só ia, eu vou trazer alguns dados mais na frente, mas ela tinha poucos quilômetros e ela vai se estender por todo o interior do Ceará com a mão de obra retirante. Então, se a gente pensar que o Ceará se desenvolveu, que Fortaleza se desenvolveu urbanisticamente através dessa mão de obra retirante e dessa violência, e que ainda hoje não existe um reconhecimento claro sobre isso, né? Então, é ainda uma memória que deve ser trabalhada na perspectiva da reparação, né? Então, existe uma marginalização dessas memórias associadas à trajetória dos retirantes, né? E algumas das hipóteses, né, que as secas no Ceará, além de ser um fenômeno climático, além dessa questão do El Niño, é também uma construção discursiva que representa interesses de diferentes grupos, que os operários da seca foram protagonistas no processo de desenvolvimento urbano e modernização do Ceará, e existe um livro que é o Proletário das Secas, que fala muito sobre isso, e do Tyrone Cândido, né? E as autoridades, e uma das hipóteses também, né, que essas autoridades utilizaram de políticas de segregação socioespacial, mas também de extermínio da população negra, da população sertaneja e imigrante, né? Porque se essas pessoas estavam sendo levadas para campos de concentração, sendo isoladas, e elas não tinham a mínima condições de sobrevivência lá dentro, então existia, de fato, uma política de extermínio dessas pessoas, né? E aí, quando eu falo sobre a invenção do Ceará, né? Essa parte do meu trabalho, ela faz uma referência ao trabalho do professor Duval Muniz, que escreveu o livro A Invenção do Nordeste, e que ele fala sobre esses nomes e esses símbolos que vão sendo criados e associados à cultura cearense, ao Nordeste, né? Uma coisa que se discute muito, né? Essa ideia de sertão e de sertanejo, né? Hoje se apropria dessa palavra sertão e sertanejo como algo como culturalmente algo rico, um valor que traz o valor de identidade, mas e uma coisa que o professor Durval fala é que a palavra sertão e sertão ela já aparecia nos documentos dos portugueses, né, nos documentos de exploração, se referindo a territórios da África e a outros territórios, e que existia uma associação a esse lugar deserto, né? Mas que a gente conhece sertão como esse interior do Ceará, né? Essa paisagem da Caatinga. Mas se a gente pensa que o Ceará ele já era habitado por indígenas, né? O Ceará ele não era deserto, ele não era esse lugar deserto. Então pode existir uma ideia de que o sertão e sertanejo é essa figura ou esse lugar que rejeita a cultura, os modos de construir, os modos de viver que eram do colonizador. Então, a ideia de sertão e de sertanejo, ela pode carregar esse sentido, né? Ou as formas de viver que existiam no interior do Ceará, que não seguiam a lógica da colonização dos colonizadores, dos portugueses, né? E aí a ideia de nordestino, e aí tem algumas palavras que vão aparecendo nos documentos, e sempre quando eu falo sobre o meu trabalho, surge o questionamento, né? Por que usar essas palavras? Por que essas palavras existiram? E muitas vezes, apesar de serem carregadas com esses aspectos da estigmatização, elas são importantes de serem faladas e lembradas, porque elas também carregam
essas memórias e essas associações simbólicas que foram feitas de uma imagem do Ceará. E eu vou falar sobre algumas delas, né? Que é a palavra flagelado, que vai surgir muitas vezes nesses documentos. E aí tem uma coisa que o professor Durval Muniz fala, que a narrativa que vai sendo criada na literatura sobre o retirante, ela é associada ao êxodo da Bíblia, né? E o povo que sai do Egito, atravessa o deserto e vai em busca da terra prometida, então se faz uma associação dessa saída do deserto, que seria o sertão, e em busca da terra prometida, que é o litoral, mas também a trajetória de Jesus Cristo. Então existia uma coisa católica por detrás, mas a trajetória de Jesus Cristo até chegar na cruz. E aí, quando a gente fala do julgamento até chegar na cruz, né? E aí, quando a gente fala de flagelados, quem conhece um pouco da Bíblia, né, sabe que a palavra flagelo, ela vai aparecer várias vezes na Bíblia para se referir sobre que Jesus foi flagelado pelos pecados da humanidade. E então existe pode existir essa associação, essa palavra flagelado, ela pode ter surgido a partir dessa analogia, né, do retirante que carrega, do migrante que carrega esses pecados, esses flagelos, mas existe uma ideia de conformação, né, de que é merecedor, talvez. E aqui eu estou trazendo algumas coisas, algumas provocações para se pensar, né? E a palavra desvalidos se refere às pessoas, né? Viúvas, crianças, e esses retirantes, alguns vão sendo considerados desvalidos porque eles precisavam da ajuda do poder público para poderem se manterem, eles não conseguiriam se manter pelo próprio trabalho. E aí esses nomes vão surgindo. E aí sempre surge o questionamento, né? Por que campos de concentração? Será que não seria o caso de falar outro nome? Porque campos de concentração a gente associa aos campos de concentração nazista. Mas a palavra campos de concentração, ela surge no livro da Raquel de Queiroz, né, o 15. Então, muito antes de haverem os campos de concentração os campos de concentração nazistas, já se falava em campos de concentração no Ceará. Então, por isso que muitas vezes quando se fala sobre esses lugares, se vai trazendo também essas palavras, né? Se remetendo a esses termos. E aqui são algumas imagens, né, de crianças, mulheres e trabalhadores que trabalharam na estrada de ferro, né? Retirantes. E aqui eu trouxe esse título que está nesses documentos na Biblioteca Nacional, que fala, né? Grupo de crianças e mulheres dos flagelados que trabalhavam na construção da estrada de ferro de Itapipoca. Não sei se está dando para ver bem, está dando para ver bem? Então, aqui são mais algumas imagens para ter uma ideia de quantas pessoas trabalhavam, né? Quantos retirantes trabalhavam nessas obras, especialmente da Estrada de Ferro, que foi uma das principais obras que foi realizada com mão de obra retirante, né? E aí eu trouxe alguns trechos, né, da minha dissertação que fazem referências a outros trabalhos também, né, que entre 1878 e 1880, cerca de 5.000 a 10.000 operários da seca que trabalhavam na estrada de ferro, né? Movimentaram 700 mil metros cúbicos de terra, construíram 9 pontes, 7 pontilhões, 127 bueiros, 7 estações, 2 oficinas, diversas casas para engenheiros, guardas e depósitos, dezenas de poços, açudes, montagem de máquinas para tráfego, estenderam 59 quilômetros de linha férrea e outros 59 quilômetros de fio elétrico para o telégrafo. E isso a gente tem o quê? 2 anos, né?
A gente tem esse período que eu falo que essa grande seca, né? E então, só nesse período, uma série de construções foram realizadas com mão de obra retirante, né? Em 1882, a via férrea chegaria a Baturité e no mesmo período se iniciariam as obras da Estrada de Ferro de Sobral, ainda sob o reinado de Dom Pedro II. A próxima seca, que viria a se instaurar em 1888, possibilitaria a ligação do trecho entre a Serra de Baturité com o sertão de Quixeramobim, concluída em 1891, já no contexto da República. Naquele momento, já haviam sido construídos cerca de 189 quilômetros de via férrea com a força de trabalho dos retirantes no enquadramento das secas de 1877, 1879, em 1888 e 1889, com o pretexto dos socorros públicos. O ápice da construção da Estrada de Ferro de Baturité ocorre em 1926, ligando o trecho de Fortaleza até a cidade de Crato, e a Estrada de Ferro de Sobral chega ao seu extremo em 1932, no distrito de Oiticica, em Crateús, na divisa com o estado do Piauí. Então, só para destacar, né, que eu trouxe esses trechos para falar que quando se fala sobre o patrimônio da seca, né, a gente pode falar de que o patrimônio ferroviário de Fortaleza ele está dentro dessa lógica de patrimônio da seca, né? Quase toda a ferrovia, as estações só foram construídas por conta do trabalho dos retirantes que estavam sofrendo por conta das secas e procurando a ajuda do Estado, dos socorros públicos, para continuarem vivos, né? E aqui essa é uma imagem assim, bem chocante que foi publicada no jornal O Povo, né, e que traz as imagens de pessoas que morriam de exaustão, né, na beirada dessas estradas de ferro. Né? E aí eu queria falar sobre um pouco do que essa arquitetura do êxodo também, né, que eu venho falando, que na verdade não é, eu quero deixar claro, que não é um modo de construir, eu não estou falando de uma arquitetura do método de construção, eu estou falando sobre lugares, usos e sentidos, né? Lugares que surgiram dentro de uma lógica de exclusão, de isolamento, de trabalhos forçados. Então, eu estou falando desses lugares dentro desse contexto, né? Por que eles existiram, por que eles nasceram e como o que eles significaram, né? Então, o que eram chamados de cabanas retirantes, palhoças retirantes, com esse sentido pejorativo, dessas construções que estavam nas beiras de acampamento e que estavam nas periferias de Fortaleza e que eram uma preocupação dentro da lógica de embelezamento da cidade, né? Eram essas construções improvisadas, que eram de palha, com telhados de palha e de madeira, onde as famílias ficavam, porque muitas vezes eram todo o recurso que elas tinham, né, para conseguir algum tipo de abrigo, né. Mas aí, com o passar dos anos, e principalmente com a criação do IFOX e o DENOX, esses lugares eles vão surgindo de uma maneira mais sistematizada, mais ordenada. E aí o trabalho do arquiteto Marcos Dantas, né? Ele tem um trabalho que faz o levantamento desses acampamentos de obras, e eu trouxe algumas imagens do trabalho dele, né? Que fala desses acampamentos onde existia uma hierarquia, existia um engenheiro, existia a casa dos operários. Então, vai surgindo uma política a partir do IFOX de maneira mais sistematizada de
alocar, né, esses retirantes das migrações para as obras públicas no interior do estado. E aqui a gente tem um acampamento em General Sampaio, né, no interior do Ceará. E aí, outras construções, que são essas que a gente já discutiu um pouco, são desses campos de concentração, né, que eram abarracamentos, né, construídos em mutirões também, que eles surgiam a cada seca e depois eles iam se desfazendo. E aqui são algumas imagens, né? E aí, os asilos, né? E aí eu fiz dentro desse recorte, eu consegui levantar alguns asilos, que seriam a colônia orfanológica Cristina, que era destinada a órfãos, o asilo de alienados São Vicente de Paula, aqueles considerados insanos, o asilo de mendicidade, que ele não chegou a ser inaugurado, mas que ele foi construído com essa finalidade de dar destino para essas pessoas que estavam migrando para Fortaleza, e o patronato da Maria Auxiliadora, que tinha um público que era de mulheres jovens, o asilo Bom Pastor, que ele vai ser destinado às mulheres pobres que engravidavam antes de se casarem e eram consideradas de conduta inadequada, e o Instituto Carneiro Mendonça também, que surge ali em 1933, também dentro dessa lógica de dar destino para as crianças que ficavam vadiando, né, na cidade, e que ganha o nome de Escola Santo Antônio do Buraco, né, popularmente. E aí eu fiz, falando só um pouco sobre esse trabalho de pesquisa que eu fiz com a colônia orfanológica Cristina, né, que ela vai ser uma das primeiras construções destinadas ao público, essas crianças órfãs que vão sendo consideradas um problema, uma questão para ser tratada no contexto da cidade. E aí, essa edificação é interessante porque a localização dela, a 50 quilômetros de Fortaleza e próximo a uma estação, vai sendo considerada estratégica, né? E ela vai ganhando vários usos na mesma lógica de segregação, né? Que é a colônia fonológica Cristina, uma colônia correcional, e depois uma escola agrícola, depois é inaugurado o leprosário da Canafístula. E mesmo quando se acaba o isolamento compulsório, se torna o Centro de Convivência Antônio Diogo e se decide criar um memorial ali, não se consegue, por uma questão de falta desses documentos históricos e registros, não se consegue resgatar uma história anterior ao leprosário, né? Para a construção desse memorial, assim. Então, quando você chega lá, não se sabe o que foi aquela edificação antes de ser um leprosário, tem poucas informações, os documentos não estão lá. E aí o meu trabalho na dissertação foi tentar resgatar um pouco dessa história, dessas crianças e desses retirantes que estiveram nesse local, né, na colônia fonológica Cristina. E aí o que foi que eu analisei, né? Os documentos que estavam no arquivo público, que eram livros de matrículas, e tinha um croquis, que era o mapa inicial de como deveria ser esse orfanato, e alguns relatórios que vão sendo encaminhados da comissão que trabalhava na administração da colônia fonológica, e os relatórios de falas públicas também, né, dos presidentes da província. Esse é o livro de matrículas, né? E aí trazendo alguns dados,
Aproximadamente 396 internos houveram dentro dessa escola, desse orfanato, e as crianças eram crianças e jovens entre 5 a 23 anos de idade. Em sua maioria eram mulheres, né? A maioria. E elas eram categorizadas dentro desse livro de matrícula pela cor. Então, existem registros de que a maioria dessas crianças eram jovens pardos e pretos. E a dinâmica de funcionamento, né? Como é que funcionava essa colônia, né? Ela era dividida em duas alas, a direita para as meninas e a esquerda para os meninos. E as meninas recebiam ensino primário, os meninos recebiam ensino primário e secundário, né? As meninas mais velhas eram instruídas a cuidar das mais novas e orientadas ao trabalho doméstico, e os meninos trabalhavam na produção agrícola e extração de madeira para a estrada de ferro de Baturité. O ofício oferecido para os meninos era ferragem, carpintaria, sapataria e alfaiataria. Os meninos deviam se empenhar em atividades agrícolas, como plantação, descaroçamento de algodão, fabricação de farinha, criação de gado e cavalos. As meninas realizavam atividades domésticas e trabalhos de agulha, fiação, tecelagem e flores artificiais, né? As meninas eram entregues às famílias para os serviços domésticos e os meninos para a companhia de aprendizes marinheiros. Então, falando um pouco sobre o que aconteceu com a colônia orfanológica Cristina, o que aconteceu com essas pessoas, com essas crianças, com esses jovens, quando se decidiu encerrar as atividades na colônia orfanológica, né? A colônia orfanológica foi considerada um gasto de dinheiro público e precisava dar um destino para aquelas crianças, e elas foram anunciadas assim da forma mais violenta possível no jornal, e para que as pessoas fossem até a colônia buscarem essas crianças. Então, as famílias que adotavam, elas recebiam alguns abatimentos além, elas seriam empregadas, né, nesse serviço doméstico, mas recebiam abatimentos em alguns impostos. Então, muitas das meninas, elas vão para as casas serem empregadas em serviços domésticos, e os meninos vão para essa companhia de aprendizes marinheiros, né? E aí o que a gente vê, né, que existia uma lógica de continuidade, né, da escravização, né, da escravização de pessoas e de crianças. E aí, algumas considerações finais, já me encaminhando para o final da apresentação, né? Pensar que... Por que é importante pensar sobre esse patrimônio das secas, sobre essas pessoas que foram... sobre os retirantes, sobre a arquitetura do êxodo, né? Pensar essa dimensão social e política das secas no Ceará, né? Quais eram os interesses envolvidos, qual era a construção discursiva e sobre a exploração de mão de obra, né? Das pessoas que estavam migrando para os centros urbanos, né? E essa exploração resultou em um extenso desenvolvimento urbano e da modernização do estado do Ceará, a invisibilização dessas narrativas e dessas memórias, e a arquitetura do êxodo revela diferentes camadas de grupos historicamente esquecidos, né? Essas mulheres, essas crianças, os trabalhadores, e políticas públicas de segregação socioespacial da população mestiça em um contexto de alta das teorias eugenistas. Então, existia a questão do racismo, e possibilitar, né, pensar em processos de reparação a partir da reivindicação dessas memórias. Algumas referências bibliográficas, né? E aí eu já quero encerrar e abrir a palavra para quem quiser falar e comentar sobre o trabalho e a pesquisa. Muito obrigada, Nauã. Então, né,
está aberto, quem quiser abrir o microfone, câmera, escrever no bate-papo público. Parabenizar a Nauã, né, pelo trabalho, pela pesquisa, Nauã, e dizer para mim que novamente assim eu levo um susto positivo, né, porque como eu vi aquela tua apresentação lá em Buenos Aires, né, sempre que eu penso em você, eu penso naquele trabalho, né, e é bem diferente, enfim, mas dizer assim que traz todo esse campo, né, de como que pensar as questões da arquitetura, enfim, que para mim, por exemplo, é um campo totalmente diferente, né, e desconhecido, ajuda a criar essas questões que a gente procura por outros, né, por outras questões. Então, tem que parabenizar assim, pelo trabalho e imagino que é um trabalho bastante difícil também, né, enfim, com essas descobertas que vai tendo, né, de como que esses lugares, enfim, acabaram também marcando a vida dessas pessoas, né. Surpreende, eu também me surpreendo, Giovanni, mesmo acompanhando a Nauã assim mais de perto, né? Porque na verdade assim, eu acho que hoje o pessoal todo parabenizando realmente, né? Assim, eu acho que tu fizesse até uma espécie de um memorial, assim, uma trajetória da tua pesquisa, da construção do teu objeto, né? E é muito interessante esse exercício porque a gente vai costurando, vai amarrando, né? Amarrando pontas, porque às vezes, sei lá, de um trabalho de graduação até um trabalho de doutorado, às vezes parece que os temas se distanciam muito, mas quando a gente faz esse exercício, assim, essa retrospectiva, esse trabalho memorial mesmo, a gente vê que algumas questões de fundo, elas sempre estiveram presentes, né? Às vezes a gente muda um pouquinho o objeto, a gente direciona um pouco o olhar para um tema ou outro, mas algumas questões, elas estão sempre presentes, né? E aí eu acho que tu terminou a tua apresentação, quando tu coloca, se tu puder voltar um pouquinho alguns slides, quando tu colocas, antes ali das tuas referências, aqui, né? Tu diz assim, possibilitar processos de reparação a partir da reivindicação de memória e direito à cidade, né? Me parece que essa é uma questão de fundo que acompanha todo o teu trabalho, né? E é para onde o teu trabalho está se encaminhando, né? Eu não me lembrava, não me lembro, inclusive, se tu já tinhas apresentado, ou se eu já tinha visto em algum local, talvez eu já tivesse visto, mas né, no passar do tempo são várias discussões que vão se somando, a questão daquela proposição, bem lá do início, aquela preposição do Memorial das Secas, né, que eu achei muito bonita, assim, inclusive, né, a estética, a proposta, né, pensar numa possibilidade, né, de efetivamente isso vir a acontecer, né, pareceu fantástico, assim, né, a proposição e tu como arquiteta já tem tudo desenhado, e não só como arquiteta tem desenhado, mas também como alguém que acadêmica e alguém implicada no terreno, né? Então também tem uma questão conceitual ali, não é só uma questão arquitetônica, né? Mas arquitetonicamente falando ficou muito interessante também, né? Quem sabe a gente vê isso realizado um dia, né? E eu queria só pegar alguns pontos assim que eu achei interessantes, né? E tanto a tua pesquisa quanto a do Mike, e que vem ao encontro, né, do que nós estávamos falando informalmente aqui no início do nosso encontro, da abertura da sala, né? E aí tu pontuas assim a questão do El Ninho, né? Eu acho que essa questão ela merece também, embora não seja o centro do trabalho de vocês, mas eu acho que essa dimensão, né, ecológica, sistêmica do trabalho, ela é super importante, né, porque talvez esse seja o nosso grande tema, né, do presente e futuro, né?
claro que cada um, a partir das suas buscas, das suas áreas, né? Claro, cada um tem um enfoque em algum tema, em algum objeto, mas talvez essa questão seja uma questão assim das mais urgentes, né? E eu acho que se vocês conseguem fazer e conseguem, né, fazer essa vinculação da temática com esses fenômenos mais naturais, geológicos, né, e contemporâneos, climáticos, eu acho que isso é super importante, né, porque na verdade, assim, essas migrações que deram origem a todo esse universo que tu apontavas, né, de construções, o êxodo, os retirantes, os desvalidos, os flagelados, etc., são né, agora eu vou viajar um pouquinho, né, mas somos nós, né, são grupos humanos como nós que vão de um lado ao outro buscando a sobrevivência, né? E como o Estado lida com essas questões, né? Porque é uma questão do passado, né? É uma questão começa, né? Ali pontua século XIX, mas é uma questão muito contemporânea, né? E quando a gente vê, por exemplo, as soluções que são encontradas pelo poder público, né? Às vezes as soluções elas acabam sendo muito requentadas, né? Elas acabam sendo muito baseadas numa tradição e às vezes também tem usos, né? Usos dessas políticas que são usos muito complicados, né? Muito que como tu colocas em algum momento, né? Que essas políticas, né? Que foram uma resposta, mas foram bastante segregadoras, elas geraram um contingente de pessoas que tinham que se submeter, né, a uma política perversa e que se usa dessas pessoas, né? Então, eu não sei, eu acho que são questões super importantes, assim, e não é fazer anacronismos, né? Mas eu acho que dá para fazer algumas relações, né? E trazê-las, né, para o contemporâneo, né? Mesmo que tu esteja falando, né, de algo datado em um determinado período, eu acho que essas extrapolações elas são interessantes, né? E eu acho que o teu trabalho ele pode levar para alguns diálogos aí bem perturbadores, inclusive, né? Sim, gostei bastante das tuas colocações. Primeira coisa que esse trabalho que eu pensei em fazer toda essa costura mesmo da minha trajetória, né? E eu fazendo esse exercício de montar essa apresentação, eu fui percebendo como existia algumas identificações do que eu faço hoje com o que eu queria fazer lá antes, né? E aí existe uma linearidade mesmo, assim, do meu objetivo, né? Então, esse trabalho desse memorial, assim, eu acho que eu apresentei ele só quando eu apresentei o meu TCC, né? Ele é guardado, assim, a 7 chaves, então eu tava... Mas porque eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa introspectiva mesmo. Mas aí eu pensei em trazer para cá, porque seria algo interessante para a gente pensar, né? E fazer esse exercício de imaginar como poderia ser um memorial das secas, né? E isso que você falou, né, sobre a gente ainda viver essas questões no presente, e de que a gente fala sobre as secas, as grandes secas no Ceará, mas a gente não fala desse El Ninho, desse super El Ninho e desse... a gente perde um pouco quando a gente não faz isso, porque a gente ainda está vivendo esses fenômenos climáticos extremos. E aí, quando a gente vive isso, né? Quando a gente está vivendo isso na contemporaneidade, quem são as pessoas que estão sendo mais afetadas, né? E aí a gente tem esse conceito que vem de racismo ambiental, essa discussão, porque são as pessoas que vivem. Ficaste muda, Nauã. Estão me ouvindo?
Agora sim, parei de te escutar quando tu falavas da questão do racismo ambiental. Isso, o racismo ambiental, que quem sofre com as grandes enchentes são as pessoas que vivem da pesca, muitas vezes, como é o caso da colônia Z3 em Pelotas, e quem sofre com essas grandes secas, com esses com esses eventos climáticos extremos também são as populações mais pobres, esses trabalhadores, né? Então é um problema que vai se reatualizando e que o poder público, né, vai marginalizando também, né? Então eu acho que sim, é algo que de certa forma tem uma discussão contemporânea, né, sobre como o poder público tem lidado com essas questões e sobre como nós que trabalhamos com patrimônio e a memória devemos usar essa ferramenta, né, da memória e do patrimônio para reivindicar, né, esse direito à cidade, esse direito à dignidade, esse direito à memória, né? Mas é isso. Pode, o Kaique levantou a mão, pode falar. Pode abrir a câmera se quiser, o microfone. Oi, tá dando para me ouvir? Oi? A gente está te ouvindo, pode falar. Te ouvimos, Achei que eu Kaique. estava mudo aqui, perdão. Nossa, não, gostei muito do seu trabalho, já até salvei a dissertação aqui, porque tem muito a ver com o que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa de mestrado. E aí eu queria só te fazer uma pergunta, que eu fiquei, né, sobre grupos de pessoas que têm alguma reivindicação por essa memória, e se você chegou a consultar eles, e quais que são essas demandas, assim. Se você teve uma hora que a internet deu uma travada aqui, eu não sei, então, se você comentou sobre isso durante a apresentação, mas se você, né, tiver alguma coisa para falar nesse sentido, puder me ajudar. Certo. Bem, assim, sobre esse tema das grandes secas, o primeiro grande grupo que a gente tem é esse de Senador Pompeu, que reivindica a memória através da caminhada da seca. Eu não sei se tu conhece, mas o trabalho do Mike também fala muito sobre isso, sobre essa patrimonialização que começa através da população. Hoje a gente tem o campo do Patu, que foi um antigo campo de concentração, que ele é reconhecido como patrimônio pelo Estado, mas mais recentemente em Fortaleza a gente está tendo um movimento, né, assim, de reivindicação dessas memórias. Então, existem alguns grupos que se identificam como sendo bairros que surgiram a partir desses campos de concentração. Um desses bairros é o Moura Brasil, né? E o Moura Brasil, ele lançou editais de pesquisa para pesquisar sobre a memória ferroviária. Eles narram essa história de que vieram a partir de um campo de concentração, que era uma região onde estavam sendo isoladas pessoas do litoral, né, de Fortaleza, a região do litoral de Fortaleza, onde se existia um grande muro e se isolava pessoas que tinham leprosos, conhecido o que era dito como leprosos, pessoas onde se construíam esses abarracamentos também, essas construções tidas como irregulares, né? Então, é onde esses grupos de retirantes que vão chegando até a capital vão ocupando. E é um bairro que se forma a partir dessa memória. Então, existe no PAC, né, que é um núcleo de patrimônio cultural do Moura Brasil, que eles tentam resgatar essas memórias e que eles fazem os próprios editais de pesquisa, convocam pesquisadores para pesquisar sobre isso, realizam exposições. Então, existe assim, uma reivindicação de memória e nesse sentido, né? E como eles estão historicamente, como eles são urbanisticamente
ainda marginalizados, eles tentam ocupar a cidade, ocupar os espaços de memória a partir dessas narrativas também. Mas existem outros grupos também que tentaram... existia um galpão, né? Um galpão da... Não é um galpão, é um... Como é que diz? Do trem, né? É o galpão de trem, né? Que estava na cidade, que um grupo tentou transformar em um memorial que falasse sobre a história dos retirantes, e depois foram lá e queimaram esse galpão. Então, existem algumas mobilizações, assim, dentro da cidade para resgatar essas memórias referentes aos retirantes, fora algumas que já existem institucionalizadas, né? Que o próprio Museu Ferroviário faz também. Eu acho que... Eu não sei se te respondi, mas é isso que eu conheço. Perfeito, obrigado. Então, mais alguma pergunta? Eu tenho mais um comentário, né? Estava pensando, enquanto, né, tu apresentavas, e eu sempre, claro, vou fazendo alguma associação, assim, entre o teu trabalho e do Mike, né? Porque vocês estão, pelo menos, no mesmo território, né? E tem vários pontos em comum, né? Mas, assim, eu fiquei pensando, né? Tu chegasse a falar no momento ali a questão do patrimônio ferroviário, né? Como um possível patrimônio das secas, uma vez que ele foi também... que as estradas de ferro foram feitas pela mão de obra retirante, né? Aí eu fiquei pensando que falas assim, ou a gente fala assim, como evidente, né, o patrimônio das secas, tá? Como algo evidente, mas eu entendo na UAN que é uma categoria para ser construída, sabe? E que o teu trabalho e o trabalho do Mike fazem isso, sabe? E que seria interessante, assim, demarcar, inclusive, essa construção, né? Porque o que nós temos, né? Temos uma memória, memórias, né? Memórias da seca, lugares, né? Vinculados a essas memórias. Eu acho que o teu trabalho é muito legal, assim, porque tu faz esse mapeamento desses lugares, né? Mas eu entendo que a categoria ela tem que ser definida e construída, sabe? E que parte do trabalho de vocês é esse, inclusive para dizer assim, bom, porque, por exemplo, o patrimônio ferroviário é uma categoria que já foi construída, é uma tipologia de patrimônio que já foi construída e que engloba, né, essas referências materiais e talvez imateriais, né, vinculadas às estradas de ferro, ao mundo ferroviário, ao universo ferroviário, né? Mas o patrimônio das secas, embora já tenha assim um aqui, um acolá, algumas definições, né? Mas eu acho que seria interessante assim e até pensar assim enquanto um grupo, enquanto pesquisadores que definem essa temática, né? E que discutem essa temática, sabe? Porque né, tem mais trabalhos. Você estava, né? Bom, tem trabalhos na área da história, tem trabalhos sobre memória, etc. Mas de repente a ideia do patrimônio das secas poderia ser uma ideia bem trabalhada e bem construída por vocês, sabe? E eu acho que merece, né, a pena. Claro que, por exemplo, o Mike tem, inclusive, um livro que ele organizou. Enfim, se fala muito sobre memória, sobre, né, mas a categoria mesmo talvez fosse interessante de ser definida. E eu estou pensando numa questão aqui. Eu participei já faz agora me perdi um pouquinho no tempo, mas sei lá, uns 5 anos atrás, que saiu um dicionário sobre patrimônio da Unicamp, se eu não me engano, tá? E com vários verbetes. Eu até não sei se o Giovanni participou, não me lembro. Eu lembro que tem alguém do nosso PPG participou, escreveu alguma coisa sobre patrimônio arquivístico. Eu acho que eu escrevi sobre patrimônio hospitalar, se eu não me engano. Sabe? Algumas definições, assim, né, de pesquisadores tentando definir um pouco o que são esses patrimônios, né? E essa foi uma publicação física, né? É um livretinho, mas
Eu não sei se eu ouvi alguma coisa que seria atualizada. Enfim, são categorias que estão sempre sendo construídas, né? E eu acho que essa definição do patrimônio da seca é algo que poderia ser bem demarcado, sabe? Bem demarcado. Dizer o que é, né? O que engloba, né? E todas as características, que isso já está no trabalho, tanto no teu trabalho quanto no trabalho do Mike, né? Só que eu acho que seria interessante deixar isso bem pontuado, até porque pode ser uma categoria interessante, é uma categoria interessante para futuros e outros trabalhos que venham, né, a pesquisar dentro desse campo, né, e que aí já vão ter assim algumas referências, assim, algumas balizas, né? Eu acho que dá para lançar algumas balizas, né, a partir de uma reflexão teórica, né, sobre o que está se chamando do patrimônio das secas, que já está aí. Aqui tu já disse muita coisa, né? Mas deixar isso bem claro, né? É super importante, é um grande desafio, né? Parece óbvio, assim, quando eu vou falando e apresentando o trabalho, mas não é algo que está claro, não é algo que está dado, assim, não é algo que se fala no Ceará, que se discute no Ceará com esse nome, entendeu? E eu acho que, eu também concordo, assim, eu acho que é importante dar esse nome, porque também faz parte desse processo de reconhecimento, né? A gente dá nome às coisas, ajuda nessa construção de coletiva, de pesquisa, mas também de um reconhecimento dessas memórias e de reparação também, né? Então, eu acho que isso que é mesmo, esse é o caminho, né? O grande desafio, assim, do meu doutorado. E nesse sentido, né, como sugestão, assim, que no teu próprio texto, na própria escrita, tu, a primeira vez, vamos dizer que vai citar num texto, abre lá aspas, né, coloca uma nota, olha, entendemos, enfim, define ele, né, porque aí o leitor também vai se dar conta que, bom, que não é uma coisa natural dada, né, que, enfim, ali está sendo conceituado, está sendo trazido alguns elementos, né, acho que isso é bastante importante, assim, para caracterizar esse lugar, né, de reflexão também, essas dimensões que traz, que na verdade tu está dizendo que ali, fiquei muito pensando, até anotei aqui, né, daquelas cabanas, por exemplo, quando tu mostrou dos retirantes, né, na verdade, vamos dizer, está situando que alguns sujeitos, né, são importantes, que são humanos, embora, né, muitas vezes não considerados como tais, né, e a partir desse lugar, enfim, tu traz isso na própria definição do conceito, categoria, né? Enfim, como tu pensar. Mas eu mesmo tinha, né, dado como natural, assim, não tinha pensado essa questão de que não é um conceito, enfim, né, consolidado para além do trabalho de vocês. Sim, com certeza. Mas não é um conceito dado, não é algo que se discute com esse nome, né? Se o Mike quiser falar, já chamando ele aqui, ele pode falar também. Acho que ele não tá nem conectado com o microfone. Ele tá só com o fonezinho. Oi, gente, Agora vocês me conectou. escutam? Estamos te escutando, Mike. Então, eu não consigo ligar a câmera porque eu não tô pelo telefone aqui, mas eu tive atento tanto a apresentação da Nauan como os comentários, as reflexões que vieram depois, né? E há um tempo também já tenho matutado, digamos assim, como a gente gosta de falar aqui, sobre essas ideias desses conceitos, né? Nós temos trabalhado mesmo uma temática que ainda não existe necessariamente algo dado, como a Nauan disse, né? Não sei se seremos nós que vamos conseguir dar algo, mas pelo menos tentaremos contribuir para que esse algo aconteça. Mas já que consegui chegar aqui para falar, não, eu queria também ver contigo, já colocando essa provocação em relação a essas grandes dificuldades que nós encontramos dentro desse percurso
para a construção dessas temáticas que nós estamos tentando trazer, né? Pensando justamente essa área desse patrimônio das secas, né? Dessas memórias das secas que a gente tem construído ao longo desses tempos, né? Eu participei de uma mesa essa semana na UES e fui questionado sobre os novos campos de concentrações de hoje, né? Então, se nós podemos dizer que hoje alguns elementos que constituem dentro das nossas cidades já são campos de concentração. E para mim foi uma abordagem muito nova, porque até então nós nunca tínhamos sido questionados sobre essas questões, né, do pensar o hoje. Porque nós ainda não conseguimos superar o ontem, né? Nós ainda, querendo ou não, estamos tentando entender e apresentar uma parte do que nós conseguimos entender sobre o que foram essas memórias construídas a partir da seca. Mas eu queria te ouvir nesse sentido de, dentro da tua experiência pessoal desses últimos tempos, dentro dessas construções, encarando esses conceitos, quais foram essas principais dificuldades que a Nauã, né, a pessoa Nauã encontrou, e não sei se já conseguiu superá-las ou vencê-las, mas que, de certo modo, também tem contribuído para a continuidade e a construção dessas temáticas no campo desse patrimônio das secas, né? Vamos usar esses termos, então. Perguntas difíceis, né? O Mike trouxe perguntas bem difíceis. Mas, assim, eu queria muito trabalhar, assim, dentro de toda essa minha trajetória de pesquisa, eu queria muito trabalhar com a questão da oralidade, né? Isso é uma grande dificuldade, porque como a gente já tem muitos anos, mais de 100 anos, que esses eventos aconteceram, então, e muitas vezes a gente não sabe onde estão as pessoas, é difícil trabalhar com a oralidade, eu acho, assim. Então, eu optei por outro caminho, mas também que é muito desafiador, assim, eu acho que dos meus grandes desejos seria trabalhar com um mapeamento, uma cartografia, para a gente pensar justamente nesses lugares que ainda são campos de concentração, assim, porque se você pensa que esses campos de concentração, eles deixaram de existir como uma estrutura, né? E eles passam a existir como uma lógica urbana dessas periferias, que elas se desenvolvem isoladas da cidade, porque existem muitos lugares de Fortaleza que se não se tem acesso, né, aos espaços públicos, a esses espaços de memória, porque estão dentro de uma lógica de segregação urbana mesmo, de segregação social. Então, eu acho que esses podem ser esses novos campos de concentração, né? A gente lidar com esses espaços da cidade que ainda estão isolados. E a gente tem outros lugares, né? Tipo, a colônia Antônio Diogo, até hoje, por ter sido um local que foi desenvolvido ali como um grande bairro, construído em um isolamento, eles ainda lutam contra esse estigma, com essa ressocialização. Então, existem muitos lugares que ainda precisam ser ressocializados, que estão dentro dessa lógica de segregação e de exclusão. E por conta de questões culturais também, né? Pessoas locais que se desenvolveram a partir dessas migrações também, pessoas que vêm do interior do Ceará. Então, eu acho que sim, esse é um grande desafio, é algo a se pensar, assim, é algo que eu gostaria de fazer, né? Pensar esses lugares, mas eu acho que é algo que é muito, muito difícil
E não sei se eu daria conta, assim, mesmo dedicando a minha vida toda à pesquisa, né? Então, por isso que é importante a gente se unir forças com quem a gente puder para desenvolver esses trabalhos mesmo. É isso. Vamos ver se o pessoal tem. Se alguém tem mais alguma questão. O pessoal não tem mais nenhuma questão, né? Ainda dá tempo, tá? Mas, assim, te agradecer, né, Nauã, agradecer a todos os presentes, né, e dizer que foi muito bom, né, bom te escutar, e eu acho que esses momentos, assim, nos permitem, né, essas reflexões, para a gente pensar um pouco, né, os nossos trabalhos. Então, eu acho que é sempre bem interessante, assim, eu espero que tu tenhas, né, gostado de participar e que tenham surgido aqui algumas inquietações e algumas ideias para seguir matutando, como diz o Mike, né? Sim. Quero agradecer todo mundo que comentou, todo mundo que está presente. E é isso. Agradecer por estar aqui, por terem ouvido o meu trabalho, minha apresentação, que é muito significativo para mim. Sempre fico muito nervosa para falar sobre o meu trabalho, parece que atravessa a minha vida, a minha história, os meus sentimentos. Eu acho que todo mundo se sente um pouco assim, né? Então, muito obrigada. Então, boa noite, pessoal. Obrigada, Nauã. Tchauzinho para todos. Obrigado, Nauã. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.